Bom, pessoal, vamos começar a nossa aventura aqui em prol do direito de concorrência. Começando pela parte básica, né? Começando pelo começo, evidentemente. O direito de concorrência é um ramo, uma espécie, um braço do direito econômico que tem como objetivo assegurar a livre competição dentro de um ambiente sadio de mercado, né? Nós temos, então, como objetivo maior, o princípio da liberdade de concorrência, né? Atentando que é muito importante fazermos uma diferença em relação à liberdade de iniciativa, porque a liberdade de iniciativa não é princípio constitucional, enquanto que a liberdade de concorrência é princípio constitucional. E esse princípio constitucional da liberdade de concorrência é assegurado por meio de um direito próprio, com sistemas e normas próprias, que é o direito de concorrência, embora ele seja uma espécie do gênero direito econômico. O direito de concorrência entende que um ambiente de concorrência sadio, que um ambiente com vários agentes de mercado competindo, precisa ter um ciclo de produção, circulação e consumo tutelados. Isso significa que o direito de concorrência demonstra uma preocupação com todo o processo econômico, do bem que é produzido ao bem que é consumido, o que significa que nós temos uma tutela desde o produtor até o consumidor. O consumidor também é protegido pelo direito de concorrência, embora numa perspectiva um pouco mais indireta quando comparado ao direito do consumidor, por exemplo. Então são ramos apartados, porém nós podemos sim afirmar que o consumidor é protegido na parte final do ciclo do capital e que, portanto, interessa ao direito de concorrência. Um dos grandes objetivos de você assegurar o princípio da liberdade de concorrência é evitar o abuso de poder econômico, né? Lembre-se que um dos grandes problemas do monopólio é a tendência de o controlador se comportar de maneira tóxica, de maneira abusiva e exercer um domínio fora do que é saudável para os demais concorrentes e também para os próprios consumidores. Sendo assim, um dos objetivos do direito de concorrência é atuar preventiva e repressivamente para evitar abusos econômicos, abusos de poder econômico, abusos que ocorram dentro desse ambiente de negócios. E esse abuso, essa tentativa de repressão de abuso e de prevenção de abuso ocorre por meio de sanções punitivas dentro de um mecanismo clássico de comando e controle, ou seja, eu falo para você não fazer algo ou fazer algo, e se você fizer ou deixar de fazer contrário ao que eu estou dizendo, se você me desrespeitar, eu te punirei, ou então sanções premiais, em que eu realizo uma recomendação, um pedido, digamos assim, com uma espécie de benefício. Então eu digo para você assim, olha, empresário, polua menos o meio ambiente. Se você reduzir a poluição em 15%, eu posso te dar 15% de desoneração tributária. Eu te dou algo em troca. E essa correlação é uma sanção premial, que não é um mecanismo de comando e controle, mas um mecanismo de indução a benefícios. Legal? Bom, quais são os marcos históricos do direito de concorrência? Quais são os momentos em que nós conseguimos afirmar categoricamente que o direito de concorrência se desenvolveu? Bom, nós temos um marco no início e outro no fim do século XIX, de maneira que este século, o XIX, é tido como o século das luzes, digamos assim, o século de iluminação do direito de concorrência. Foi ali que ele nasceu. E um primeiro marco mais distante e que não está diretamente ligado ao direito de concorrência, embora seja importante, é a passagem da escola subjetiva do direito de empresa para a escola objetiva. Isso você consegue ver nas aulas de direito empresarial, em que, num primeiro momento, nós tínhamos as corporações de ofício, em que o exercício empresarial estava ligado a famílias ou a ramos muito tradicionais, uma ideia que vigeu durante a Idade Média e começo da Idade Moderna, e que nesse desenvolvimento havia uma espécie de vício da concorrência. Por quê? Porque somente ferreiros, por exemplo, cadastrados numa corporação de ferreiros, é que poderiam concorrer. E, ao mesmo tempo, somente famílias pré-determinadas é que tinham tradição, legitimidade suficiente para que
fossem consideradas de determinado ramo do mercado. Isso fazia com que, no decorrer dos anos, as mesmas pessoas, os mesmos ramos, os mesmos agentes de mercado estivessem no ambiente de concorrência. Então havia uma concorrência limitada, uma concorrência tímida, uma concorrência que não era forte o suficiente para que nós houvéssemos um direito de concorrência. Isso muda com a passagem para a escola objetiva na França, início do século XIX, e que nós temos o desenvolvimento das políticas napoleônicas, com a diferença entre direito público e direito privado, com a valorização do direito civil e também a valorização dos postulados individualistas que foram desenvolvidos durante a Revolução Francesa, em que a atividade empresarial passou a ser lida de maneira objetiva. O critério passou para quero e posso ser empresário, ao invés de pertenço a determinada família ou a determinada corporação e, portanto, posso ser empresário. Nasce, nesse momento, a ideia de empreendedorismo como nós compreendemos atualmente. A ideia de inovação, de fomento, de que qualquer pessoa pode empreender em qualquer atividade. E, portanto, o empresário passa a ser conceituado não mais a partir de sua corporação, não mais a partir de sua família, mas a partir de sua atividade. O empresário é lido a partir do que faz e não a uma entidade a qual esteja previamente ligado, normalmente por laços de sangue. É essa a passagem da escola subjetiva para a escola objetiva, a qual nós compreendermos como o primeiro embrião do direito de concorrência. E o segundo embrião do direito de concorrência, ainda dentro desse processo de introdução que o século XIX nos apresentou, é os qualifying cases. Qualifying cases são normas desenvolvidas nos Estados Unidos que tinham como objetivo uma primeira percepção de que a mão invisível do mercado, de que o liberalismo puro talvez gerasse problemas para o próprio mercado. E dentro dessa lógica, nós tivemos os Sherman e Clayton Act, que foram dois diplomas normativos desenvolvidos no final do século XIX nos Estados Unidos da América, que estava tentando fomentar a sua atividade empresarial e tiveram como objetivo, esses dois atos, o Sherman e o Clayton, a desmobilização de monopólios. Era uma tentativa de pulverização da economia, de fomento, de fazer com que novas pessoas integrassem a atividade empresarial e ajudassem no desenvolvimento da sociedade como um todo. Então nós temos a passagem da escola subjetiva para a escola objetiva e uns, digamos assim, 80 anos depois, a desenvoltura dos atos Sherman e Clayton nos Estados Unidos, os quais criaram os qualifying cases, que são normas específicas dessas qualifying cases, visando a pulverização, visando o direito de concorrência. Perfeito? Quais são os princípios basilares? E quando eu falo princípios basilares, aqui não é nem no sentido científico, mas a mens legis, que o significado da norma que o direito de concorrência quer dar. Bom, o direito de concorrência nasce num momento em que os principais agentes de Estado começaram a desconfiar de que o liberalismo puro poderia gerar efeitos deletérios ao próprio mercado, e não só à sociedade, como se descobriu depois. A ideia é de que o monopólio não era uma atitude saudável. Ainda que o monopólio fosse natural, ele seria perigoso para o surgimento de novos empreendedores, para o surgimento de novos empresários. E sem novos empresários você não tem uma riqueza das nações, digamos assim, como dizia Adam Smith. Então, um dos pontos de partida para que nós consigamos compreender o porquê da necessidade do direito de concorrência é compreender que o liberalismo puro, que a mão invisível do mercado, pregada pelo próprio Adam Smith, não era o bastante para assegurar trocas livres, justas e competitivas. E isso fez com que o mercado precisasse ser protegido contra os seus próprios efeitos destrutivos. Porque nós sabemos hoje, né, de uma análise histórica em retrospectiva, que o mercado absolutamente livre tende à autodestruição, porque o agente econômico vai tentar superar outro e dentro desse processo de superação ele tende, até por uma espécie, digamos assim, de natureza humana, embora seja uma questão filosoficamente polêmica, ele tende às vezes a agir de má fé e isso acaba tornando o mercado viciado e num final de ciclo nós temos uma grande crise que ocorreu, por exemplo, em 1929 em Nova York. Legal? Esse é o nosso primeiro encontro. Vamos ter mais encontros e eu espero que vocês estejam gostando. Tchau, tchau!